Bom dia para todos vocês. Nós iniciamos hoje aqui, nessa sala, um novo curso. E esse é o tema desse novo curso, Sinais de Vida. A mensagem de Jesus Cristo alcança todas as pessoas. Vamos falar com Deus antes da gente ir adiante, então. Eu te dou graças, Senhor, por estarmos juntos aqui. Te dou graças pelos nossos outros irmãos reunidos em outros lugares desse prédio. Que o Senhor nos alcance a todos no estudo da palavra. Que essa palavra que é viva, que é verdadeira, que é transformadora, que nos quebranta e nos restaura, possa, pelo Espírito Santo, trazer uma mensagem que nos alimente, que nos abençoe e que, acima de tudo, glorifique o nome do seu autor, o nosso Deus e Pai, revelado a nós sumamente em Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Quando nós pensamos nesse tema, nós pensamos nele porque nós vivemos hoje no mundo de ideias e de comportamentos complexos. As propostas e as reclamações de maneiras de viver vão se multiplicando ao nosso redor de maneira muito rápida. Cada pessoa procura o seu caminho, a sua verdade. Alguns fazem isso de maneira pacífica, outros atiram nos outros ou se explodem nos outros, porque discordam das suas ideias. Então, as ideias e os ideais estão se confrontando diariamente em nosso mundo. Um mundo extremamente conectado, mas ao mesmo tempo separado. E a paciência das pessoas parece que está se esgotando, de modo que muitas pessoas estão tentando ganhar no grito. E quando nós reparamos no que está acontecendo e temos contato com isso tudo, nós nos assustamos. E muitas vezes nós nos recolhemos, ficamos quietos, porque nós nos sentimos ameaçados. E as sinalizações que estão ao nosso redor, então, provocam isso, esse pensamento, essa timidez que nos deixa quietos. Mas o fato é que essa realidade que nós estamos vivendo hoje, guardadas as diferenças de época, são as mesmas realidades que Jesus encontrou, que os profetas encontraram antes de Jesus. E como nós vimos hoje, no nosso culto, na mensagem que o pastor Durval nos trouxe, a palavra de Deus já escrita há 2000 anos, o apóstolo Paulo já está dizendo para Timóteo que nos últimos dias os homens serão difíceis, os tempos serão difíceis. E ele coloca então as características dessas dificuldades, lá em 2 Timóteo capítulo 3. Mas, então, o que fazer? Então, nós entendemos que um bom amigo e condutor para nós enfrentarmos essa realidade, entendendo e discernindo a vontade de Deus em meio a ela, é o Evangelho de João.
Então nós vamos falar sobre isso, sobre como a palavra de Deus, especificamente através do Evangelho de João, nos ajuda. Quais são os sinais de vida que nos alcançam? E como é que esses sinais podem também alcançar outras pessoas? O Evangelho de João é um evangelho que cativa o leitor. Não sei se foi o seu caso, mas quando eu comecei de fato a ler a Bíblia, dos 4 evangelhos, o que mais me chamou a atenção foi o João, a princípio. Hoje eu gosto dos 4 igualmente, mas no começo da minha leitura eu gostava demais de João. Demais, eu não sei exatamente explicar o porquê que aconteceu isso lá. Hoje talvez eu saiba explicar melhor. E o Evangelho de João é um evangelho que apresenta Jesus Cristo de uma maneira muito direta ao leitor. E hoje eu acredito que uma das características do Evangelho de João que me cativou muito na minha primeira leitura foi a maneira como Jesus se encontrou com algumas pessoas, e conforme está registrado aqui no Evangelho. Os encontros de Jesus. A maneira como Jesus encontrou os primeiros discípulos, como Jesus encontrou Nicodemos, a mulher samaritana, como Jesus encontrou e conversou com Pilatos. Eu lembro que isso chamou muito a minha atenção. E os encontros pessoais. Eu falei aqui, acho que domingo passado à noite, na mensagem que eu preguei, que os dias de Jesus eram dias assim de muita turbulência. Quando Jesus era adolescente, vivendo na Galileia, a capital da Galileia, se eu não estiver enganado, chamava-se Séforis. Ela não aparece na Bíblia, são documentos históricos que nos falam dela. Quando Jesus era adolescente, os romanos tiveram de destruir uma cidade, essa cidade que era a capital da Galileia, porque houve um levante contra os romanos lá. Então, Jesus também viveu dias turbulentos, dias ameaçadores, preocupantes. Mas a maneira como Jesus andou pela Galileia, viajou, encontrou pessoas, conversou com elas, nos ensina muito. Então, nós também vamos ver isso aqui, nesse curso. Os encontros de Jesus. E como esses encontros de Jesus sinalizaram para essas pessoas algo novo. Como é que Jesus pôde compartilhar com elas uma maneira nova de ser e de viver? Então, o Evangelho de João é um evangelho que sempre nós relemos e aprendemos muito com ele. Por isso, a razão desse curso, a mensagem de Jesus alcança todas as pessoas. Todas no sentido da variedade enorme de pessoas que existe, né? Porque no Evangelho de João, Jesus encontra os de perto, mas também encontra os de longe dele, né? Os que não tinham muita conexão histórica com ele. E especialmente porque João declara assim muito nitidamente o seu objetivo ao escrever sobre Jesus, a história de Jesus. Vamos ver esses textos aí juntos?
E é muito interessante que João tenha declarado isso, e importante também para nós ver essa declaração de João, que revela assim nitidamente para nós a razão pela qual ele escreveu sobre Jesus Cristo. Então nós lemos no 20, 30 e 31, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E no 21, 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, esses 3 versículos guardam para nós uma informação muito importante. O versículo 25 do 21 guarda para nós a informação da amplitude da vida de Jesus. Que João, creio eu, usando essa hipérbole, essa figura exagerada, ele fala, olha, Jesus é tão extraordinário, é tão maior do que tudo que existe nesse mundo, que se a gente fosse registrar tudo, uma por uma das coisas que ele fez, não haveria livro suficiente, caneta e papel suficiente para registrar isso aqui. Então, essa figura do homem extraordinário que ele foi. E nos versículos 30 e 31 do 20, ele coloca nitidamente para nós que ele foi seletivo e que ele escolheu sinais, alguns sinais. E é muito importante essa palavra sinais, porque o sinal traz consigo um significado. E ele escolheu essa palavra, a palavra grega é semeia, para nos dizer que tudo o que Jesus fez, ele não fez de maneira gratuita, ou seja, apenas para um momento, mas tudo o que ele fez tem um significado que transcende o ato. Para muitas pessoas, Jesus Cristo era vamos usar o termo, milagreiro. E muitos iam atrás de Jesus por causa dos milagres. Jesus viu a multidão e viu que aquela multidão estava com fome e Jesus multiplicou os pães e os peixes. E Jesus fez isso uma segunda vez, mas não uma terceira. Por quê? Porque aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus Cristo disse, eu não faço mais isso, eu já fiz. Quem quiser comer, tem que comer da minha carne agora. E quem quiser beber, tem que beber do meu sangue. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Porque as pessoas que iam atrás do milagreiro jamais iriam compreender o significado daquilo, dos milagres que ele realizou, do que ele fez. Porque nós somos consumidores. Se algo nos agrada, a gente vai lá e repete aquilo. Muitas vezes sem refletir sobre aquilo. Por isso Jesus resolveu que não ia mais multiplicar pães, peixes, nada disso. Porque ele já tinha feito aquilo e já tinha dado significado àquilo. E agora as pessoas deveriam compreender isso.
Por isso a palavra sinal é uma palavra tão importante nos evangelhos como um todo, mas especialmente na literatura de João, no evangelho de João. Os sinais que João resolveu registrar para escrever a história de Jesus, eles estão aqui com um objetivo. E o versículo 31 fala claramente: estes estão aqui para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E o termo crer, tanto na forma substantiva quanto no verbo, na forma verbal, ele aparece mais de 90 vezes no Evangelho. Depois você conta. Um pouco mais de 90 vezes aparece aqui. Crer é o objetivo da vida de Jesus, da vinda de Jesus. Crer que Jesus é o Messias prometido, o Cristo, ou seja, Deus cumpriu a sua promessa, e crer que Jesus é o Filho de Deus, que é uma expressão que faz de Jesus Deus. E depois nós vamos ver mais à frente como fica super claro isso aqui. João não quer deixar a menor sombra de dúvida de que Jesus foi mais do que um homem especial, ele foi muito mais do que um homem, embora tenha sido um verdadeiro homem. Mas ele foi mais. E para que crendo tenhais vida. Vida. Por isso o tema do nosso curso é esse, sinais de vida. Quando a gente olhar para Jesus, a gente vai compreender quem Ele é, e compreendendo quem Ele é, nós vamos ter a vida. Aliás, esse é um outro termo que aparece repetidamente no Evangelho de João, o termo vida. Vida. Mas isso vai ser mais explicado adiante aí nas outras aulas. Quando a gente fala então sobre os sinais, vamos ver quais são eles. Quais são esses sinais então que nos trazem vida? E o primeiro desses sinais é a transformação da água em vinho. Jesus estava no casamento e acabou o vinho da festa. As festas duravam cerca de uma semana, diferentes das nossas, que duram algumas horas. Naquela época as festas de casamento duravam algumas semanas, uma semana, melhor dizendo, e idas e vindas. Então acabou o vinho e Jesus foi interpelado por Maria, sua mãe, sobre aquela circunstância, e Jesus resolveu multiplicar o vinho, mas não apenas multiplicar o vinho, mas multiplicar usando talhas, recipientes que guardavam água, que não eram água qualquer, eram água que eram usadas para a purificação cerimonial das pessoas que estavam presentes naquela festa. Então Jesus escolheu aquela água, ele não mandou buscar outra água, ele escolheu aquela água. E ao fazer isso, ele, com aquele sinal, ele demonstrava que uma nova realidade espiritual, purificadora, ele trazia. Isso fica claro porque logo depois ele vai a Jerusalém, faz a purificação do templo, depois ele conversa com Nicodemos, um fariseu, sobre isso mesmo, sobre essa ideia do reino de Deus, maior do que as tradições humanas, e depois ele conversa com a mulher samaritana. Então, o sinal da purificação, através da transformação da água em vinho,
está presente, e também isso vai ser melhor explicado aqui no curso. Mas esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é quando o Senhor cura à distância do filho de um oficial do rei Herodes, na cidade de Caná, na Galileia. Isso aí sinaliza que Jesus tem um poder para além da onde ele está. E Jesus curou e essa criança estava em outro lugar, não estava ali frente a frente com Jesus. Então demonstra que o controle absoluto de Jesus sobre circunstâncias que estão além da sua presença física, no caso, ali. O terceiro sinal que João escolheu para nos mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, é quando ele curou um paralítico no tanque de Betesda, que ficava lá na cidade de Jerusalém. Novamente, uma intervenção de Jesus Cristo que muda a sorte de uma pessoa que trazia um problema incurável para os recursos humanos e que Jesus demonstra ali que ele consegue fazer aquilo. E desse sinal começa uma discussão agora de Jesus com o outro paradigma, o paradigma dos judeus. E Jesus então começa agora a deixar clara qual é a sua tarefa, qual é a sua missão. Isso também vai ser melhor dito aqui no curso. O quarto sinal é a multiplicação dos peixes na Galileia, que alimentou uma multidão de pessoas. Nesse sinal, Jesus Cristo socorre aqueles que estavam com fome, mas ao mesmo tempo diz que há uma fome maior do que a fome do estômago, é a fome espiritual, e só Ele consegue mitigar essa fome, saciar essa fome e essa sede. O quinto sinal é quando Jesus caminha sobre o mar, na Galileia. Novamente, mostra que Jesus tem controle sobre coisas que nós não temos controle, que nós não podemos pelas nossas limitações. E é um sinal de que ele realmente pode mais do que o ser humano comum pode. Depois vem a cura de um cego de nascença em Jerusalém. E essa cura acontece para mostrar que uma pessoa que nasce com um problema não precisa morrer com esse problema. Jesus intervém e transforma cegos em videntes, pessoas que enxergam. Então, uma pessoa que se encontra com Jesus tem a sua vida tocada e transformada. E uma coisa que o cego repete às pessoas que estavam questionando o que havia acontecido com ele, se ele de fato era cego desde o nascimento, e ele sempre diz: eu sei que eu era cego e que agora eu vejo. Então esse é um sinal para mostrar que Jesus é capaz de transformar pessoas que desde o nascimento trazem consigo um problema, e obviamente tem também a questão do pecado, da luz que vence a treva, o perdão de Deus que alcança o que está nas trevas. O sétimo sinal, a ressurreição de Lázaro, em Betânia, que mostra o poder que o Senhor Jesus Cristo tem para reverter a morte. E é muito bonito esse texto, porque nesse texto nós encontramos Jesus emotivo. Quando Jesus está vindo a Betânia, e a irmã de Lázaro diz que Lázaro está morto, o texto diz que Jesus se emocionou no seu espírito, que Jesus ficou tocado com aquilo, sua alma, o seu espírito ficaram conturbados com aquilo. Então a gente encontra um Jesus emocional,
E quando ele chega e pede para tirar a pedra do túmulo de Lázaro, ele chora. Então é muito bonito ver Jesus emocionado diante daquela realidade, mas uma emoção verdadeira, legítima, que tem algo a compartilhar, né? Então, também isso aqui vai ser visto com maior profundidade, o significado disso. A ressurreição de Jesus dentre os mortos em Jerusalém, o maior de todos os sinais. E o último sinal que João escolheu registrar para nós é a pesca extraordinária no mar de Tiberíades, na Galileia, que é o mesmo mar da Galileia, após a ressurreição. E o significado desse sinal também, e como o próprio Jesus Cristo colocou isso para os discípulos dele. Então, através desses sinais que João escolheu, João conta a história de Jesus. Não só através dos sinais, entre meios aos sinais tem os encontros. Porque esses sinais sempre são realizados em encontros. Quando Jesus se encontra e se relaciona com as pessoas. Mas algo importante também para nós vermos é quem foi o autor desse texto. Quem foi o autor desse texto? E quando nós lemos o Evangelho de João, nós percebemos que o autor desse texto foi testemunha ocular dos acontecimentos. E existem vários textos bíblicos que dão essa evidência para a gente. Quando você está lendo o Evangelho, você percebe em vários textos a evidência de que quem escreveu essa história viu o que ele está escrevendo. Vamos ver alguns textos, só para a gente absorver essa realidade mais propriamente. Vamos lá no comecinho, capítulo 1, versículo 28. João 1, 28, a gente lê assim: estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Ou seja, é uma informação de alguém que sabia o que estava acontecendo ali. Então não foi o suficiente dizer estas coisas se passaram em Betânia. Foi importante dizer que lá, naqueles dias, João estava batizando. Então você vê que ele acrescenta um dado, uma informação de alguém que está convivendo e vivendo ali. Capítulo 4, versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Novamente você vê a preciosidade da informação de alguém que conhece o lugar. Uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Então você vê informações que se complementam de alguém que está habituado a passar pelo lugar, a conhecer o lugar. Tem vários outros textos que demonstram isso. Então, quem escreveu essa história do Evangelho de João conhecia a geografia e conhecia a história aonde se desenvolveu esses sinais que ele está registrando. Então ele sabe sobre isso, ele sabe muito sobre a cidade de Jerusalém, ele sabe detalhes também sobre o templo, e ele sabe muito sobre as festas de Israel. Isso é muito importante porque a cronologia
que João usa para contar a história de Jesus, os pontos de conexão da história são as festas de Israel. Então, ele não anota, como Lucas faz questão de anotar no evangelho dele, o nome dos meses e os fatos e a geografia. Para João, o que importa são as festas judaicas. Então, ele conta a história de Jesus baseada em 3 festas, ou 3 celebrações da mesma festa, melhor dizendo, que é a festa da Páscoa. Então, começa contando da primeira vez que depois do seu batismo, Jesus celebra a Páscoa em Jerusalém, capítulo 2. E depois, mais adiante, ele fala novamente de Jesus, se eu não estiver enganado, capítulo 7, Jesus celebrando a Páscoa, acho que o 7 é tabernáculos, mas em algum outro texto mostra a segunda celebração da Páscoa em Jerusalém, que Jesus fez, e por fim, a terceira celebração da Páscoa, quando Jesus é preso e depois vai ser crucificado. Mas entre os acontecimentos, então, o que baliza o tempo em que isso está acontecendo são as celebrações das festas. Da primeira à última Páscoa que Jesus celebrou. E entre essas festas da Páscoa, ele registra a festa dos tabernáculos, capítulo 7, capítulo 10, se eu não estiver enganado, ele registra a festa da dedicação, que interessantemente não era uma festa estabelecida lá no livro de Levítico, era uma festa que era celebrada a partir do período interbíblico, chamada festa da dedicação, também chamada a festa do Hanukkah. Então Jesus também celebrou essa festa, que era uma festa cultural e não uma festa religiosa. Então, a forma como João escolhe estabelecer a cronologia de Jesus através das festas também é muito interessante e importante para nós compreendermos o que ele vai colocar, que é, apesar de ser um homem inteiramente contextualizado ao seu ambiente, Jesus também era um homem universal. Mas isso vai ser visto também mais à frente aqui no curso. Uma outra característica do autor do Evangelho é que ele conhecia Jesus intimamente. Ele era o discípulo a quem Jesus amava. Uma das características dos evangelhos bíblicos que diferenciam os evangelhos canônicos ou bíblicos dos outros evangelhos, chamados evangelhos apócrifos, ou seja, os que não estão na Bíblia, é que os evangelhos que estão aqui na nossa Bíblia, eles não definem o seu autor. Ou seja, João não escreveu e assinou, sou eu, João, que estou escrevendo isso aqui. Nem Mateus, nem Lucas, nem Marcos. O nome desses evangelhos, Evangelho de João, Mateus, Marcos e Lucas, esses nomes foram colocados a posteriori, como reconhecimento da autoria. Os outros evangelhos, chamados evangelhos apócrifos, via de regra são evangélicos que trazem a assinatura dos seus autores. Mas quando você compara o texto dos evangelhos da Bíblia com os evangelhos extrabíblicos ou apócrifos, você percebe rapidamente que trata-se de uma outra história, a história que é contada nesses outros evangelhos. Não bate com essa história aqui. Tem algumas semelhanças, mas essencialmente é outra história. Esses evangelhos nossos que estão aqui na nossa Bíblia, eles têm uma harmonia entre si. E nós sabemos que o autor desse evangelho
é João por causa da maneira singular e chegada e a amizade que Jesus tinha com ele. E ele coloca isso várias vezes aqui no texto. Essa aproximação que Jesus tinha. Dentre os 12 discípulos, Jesus tinha uma amizade e uma aproximação maior com 3 discípulos. Com Pedro, Tiago e João. Nós sabemos disso porque houve circunstâncias em que Jesus quis que apenas eles 3 estivessem com Jesus. Então, por isso nós entendemos que esses 3 tiveram esse convite especial e essa possibilidade de estar mais tempo com Jesus. E isso está evidente aqui no texto do Evangelho. E a terceira característica que aprendemos do autor desse Evangelho é que ele foi dramático e profundamente transformado por Jesus. João e Tiago eram conhecidos como, ou Jesus os chamou de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Esse é um termo muito rico, porque ele significa gente impetuosa, gente barulhenta. Também pode ser gente corajosa. E quando a gente olha a vida de João e de Tiago, a gente percebe, por exemplo, que eles queriam que Jesus proibisse outras pessoas que não eles, os 12, de expulsar demônios. Então eles chegaram para Jesus e falaram: Jesus, proíbe aquele pessoal lá, eles estão expulsando demônios no nome do Senhor. Isso é conosco, não é com eles. Isso é coisa nossa. Então eles chegaram para Jesus com uma bela sugestão. Outra circunstância, eles estavam viajando para Jerusalém, da Galileia, subindo para Jerusalém, e passaram por uma vila de samaritanos, e os samaritanos perceberam que eles eram galileus indo para Jerusalém, e falaram: não, vocês não vão ficar aqui, não tem pousada para vocês. Eles chegaram para Jesus e disseram: o senhor quer que a gente peça para descer fogo dos céus, para consumir esse pessoal? Havia uma grande rixa entre judeus e samaritanos naquela época. E eles queriam governar acima dos outros, eles queriam mandar em outras pessoas, e queriam tanto isso que a mãe deles chegou para Jesus e falou: Jesus, quando o Senhor consolidar o reino do Senhor, deixa Tiago e João ao lado do Senhor, um à direita e outro à esquerda. Eles querem mandar, eles sabem mandar. Então tudo isso denota a razão pela qual Jesus chamou eles filhos do trovão Boanerges. Mas quando nós lemos o Evangelho, nós vemos uma pessoa que foi transformada, que mudou. Especialmente quando nós lemos as epístolas, isso fica ainda mais claro, ainda mais forte, a mudança que se operou na vida deles. Então, ele foi um homem que foi transformado por Jesus. E quando ele conta aquela história do cego de nascença que passou a ver, talvez metaforicamente ele estivesse falando dele mesmo: olha, eu também era cego, eu também queria mandar nos outros, mas hoje eu quero servir a Deus acima de tudo. Eu não conseguia entender coisas, mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Então essas são características importantes. A data, quando esse evangelho foi escrito, a data aproximada é essa data, de 90 a 100 depois de Cristo. E é muito interessante que dos manuscritos bíblicos da antiguidade que nós temos, o Evangelho de João é um dos, assim,
mais ricos nessa herança de manuscritos. Porque esse pedacinho de papiro, bem pequenininho, que guarda aí algumas palavras do capítulo 18 do Evangelho de João, chamado papiro Rylands, também conhecido como P52, ele é datado do ano 130 depois de Cristo. Não existe um manuscrito mais antigo que esse do Novo Testamento. Esse é o mais antigo. E é do Evangelho de João. Os autógrafos, ou seja, aqueles textos que foram escritos pelos evangelistas não existem. Eles não existem. O que existem são cópias. E dentre as cópias, essa cópia desse pedacinho aí, do capítulo 18 de João, é do ano 130. É a cópia mais antiga do Novo Testamento que existe, esse fragmento. Está lá na Inglaterra, na biblioteca Rylands. E o papiro Bodmer, Bodmer II, que é datado do ano 200 depois de Cristo. Esse papiro já traz os primeiros 14 capítulos do Evangelho de João. E esse papiro está lá numa biblioteca chamada Biblioteca Bodmer, em Genebra. Bodmer é o nome da pessoa que comprou esse papiro aí nos anos 20. Então, o Evangelho de João, consideradas as evidências manuscritológicas, consideradas as outras evidências extra-bíblicas, que são as evidências dos pais da igreja, os pais da igreja foram aqueles que conviveram com os apóstolos e que, quando os apóstolos morreram, eles se tornaram pessoas assim que fizeram a transição da geração apostólica para a geração seguinte. Então, esses chamados pais da igreja, ou pais dos apóstolos, a geração pós-apostólica, foram pessoas que escreveram muito, escreveram bastante, mas eles escreviam baseados nos textos dos apóstolos. Nunca eles escreveram como se eles fossem apóstolos. Pelo contrário, eles argumentavam a partir dos textos dos apóstolos. E vários desses pais usam argumentos baseados no Evangelho de João. Como diz o apóstolo João, e aí ele cita um trecho do Evangelho. E ao fazer isso, ele estava não apenas fundamentando o seu argumento, mas ele estava deixando para nós um testemunho de que o Evangelho de João era reconhecido e era benquisto na igreja. Nessa época em que João viveu, Jerusalém já tinha sido destruída. Nessa época em que João escreveu o texto, melhor dizendo, Jerusalém já tinha sido destruída, porque ela foi destruída no ano 70, depois de Cristo. Muito bem, então essas são evidências que dão para a gente uma condição bem segura da gente entender a data da escrita desse texto. Acho que eu fui muito ambicioso aqui na preparação da aula, mas eu ainda quero falar um pouco sobre essa expressão muito característica do Evangelho de João, que são as vezes que Jesus Cristo usa o eu sou. O eu sou. Quando Moisés foi chamado por Deus para cumprir a tarefa que Deus tinha para ele cumprir, Moisés perguntou àquela voz que falava com ele lá no deserto do Sinai: quando eu voltar ao Egito
para dizer que os filhos de Israel devem sair de lá e for falar com o Faraó, e ele me perguntar: quem te enviou? O que eu direi ao Faraó e aos judeus e ao povo de Israel? E Deus disse: você diz que o eu sou te enviou. Então essa é uma expressão que no Antigo Testamento refere-se nitidamente a Deus, o Pai, o Criador. E Jesus, então, ao usar repetidamente essa expressão, aplicando essa expressão a si mesmo e pegando o significado dessa expressão e aplicando e expandindo o significado do eu sou para questões tão verdadeiras e tão acessíveis, ele então revela a sua divindade. Por isso é que João diz: esses sinais estão aí para nos mostrar que ele é o Messias e o Filho de Deus. Ele é tão Deus quanto aquele Deus que Moisés encontrou no Sinai, que falou com Moisés. Então essa expressão, o eu sou, ela é uma expressão muito forte, que revela a divindade de Jesus Cristo, e quando Jesus Cristo a usou, ele queria justamente falar sobre ela. E dentre essas expressões, rapidamente eu queria falar sobre eu sou a luz do mundo, que Jesus usou 2 vezes, nesses textos aí de João 8 e João 9. E o F.F. Bruce, que é um comentarista do Evangelho de João, ele tem essa frase que eu gosto bastante: luz e escuridão são opostos, mas não têm a mesma força. A luz é mais forte que a escuridão. As trevas não prevalecem contra ela. Isso está lá no começo do Evangelho. A luz resplandece nas trevas. A luz do mundo versus essa ideia aí muito presente, né, no esoterismo, do yin e do yang. A cor branca significa coisas boas, a cor negra coisas ruins. A cor branca tem um pontinho preto dizendo que nada existe no universo que seja tão bom que não seja maculado por algo ruim. E nada existe tão ruim no universo que não tenha algum ponto de bondade. Então essa é a ideia de que luz e trevas existem, mas coexistem. Não são totalmente antagônicas. E o maniqueísmo. O maniqueísmo é aquela ideia de que o universo tem 2 forças igualmente poderosas: o bem e o mal. E que essas forças estão aí colidindo uma com a outra. E quem sabe qual delas vai triunfar, ninguém sabe. Você decide qual delas vai triunfar na sua vida. Então, são 2 forças. Isso é muito claro nas religiões esotéricas, nas religiões de mistério, por exemplo, nas religiões da área, por exemplo, do espiritismo. E um exemplo disso é, por exemplo, você tem um problema, você contrata alguém para fazer um serviço para resolver o seu problema, chamado serviço espiritual. Se você acha que alguém está provocando um problema em você, você contrata uma pessoa para fazer um despacho para prejudicar aquela pessoa que está causando o seu problema. É a tentativa de manusear, a tentativa de equilibrar as forças, né? Quando Jesus Cristo diz eu sou a luz do mundo, Jesus também não está falando sobre esse tipo de ideia do yin e do yang, como vimos, nem como maniqueísmo. Quando você lê a Bíblia, luz significa
isso aí: criação, revelação, redenção, santificação e testemunho. E quando Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo, Jesus Cristo diz: quem me segue não vai andar nas trevas. Então, a palavra de Jesus é uma palavra diferente. O significado que ele dá ao termo luz transcende os significados tanto que eram comuns nos dias dele, como também nos nossos dias. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, a luz do Senhor triunfa sobre tudo e sobre todas as outras propostas. Essa então fica a introdução desse nosso curso, Sinais de Vida. A mensagem de Jesus Cristo alcança todas as pessoas. Acredito que na aula que vem vai ser dada atenção especial às primeiras palavras do Evangelho e nessa aula vai se ver como João escolheu essas palavras preciosas, e deu a essas palavras um sentido novo, maior. O termo logos, o termo luz, o termo verdade, e o termo unigênito, carne e sangue. Todas essas são palavras fundamentais que aparecem aqui no início do texto. E como nessas palavras João unificou o mundo bíblico, que é o mundo dos profetas, com o mundo universal, do pensamento grego. A palavra mais importante na língua grega e a palavra mais importante na língua hebraica ganham um sentido novo. O termo logos. Porque quando Deus criou tudo que existe, Deus criou quando Deus falou, quando Deus disse: haja, e houve. Então a palavra de Deus cria, dá origem, faz nascer. E na mentalidade grega, tudo o que você pode saber sobre o universo está no Logos. O Logos sustenta todo o conhecimento e é a origem de tudo. Por que a lua não cai sobre a nossa cabeça? Por que a lua fica onde está? Por causa do Logos. É o Logos que segura a lua ali. Então, ao dizer, nas primeiras palavras do Evangelho, do seu texto, no princípio era o Logos, João está unindo dois mundos num termo. E quando ele diz que o Logos se fez carne e habitou entre nós, João cria algo totalmente de novo. Ok. Com a graça de Deus, o curso será bem proveitoso para todos que puderem participar dele. Vamos orar para encerrar por hoje? Senhor nosso Deus, nós te damos graças porque no mundo de tantas complicações como o nosso, temos uma sinalização viva, verdadeira, que pode orientar a nossa existência. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber nessa leitura nova do Evangelho de João, aqui nessa classe, o que o Senhor tem para nos dizer. Ajuda-nos a experimentar essa realidade em transformação. Em nome de Cristo. Amém. Tenham um bom domingo, especialmente os pais.